Fala, meus queridos Janjos e Janjas, continuamos aqui então com agora Direito Administrativo 2 para os meus alunos do 10º período e também para você que chegou até esse canal, está estudando para provas, para concursos públicos. Hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre institutos conexos às formas de provimento, ao provimento de cargos públicos. Basicamente a pretensão aqui é falar sobre vacância, remoção e redistribuição, legal? Então, um tema muito simples, esse vídeo vai ser um vídeo bem objetivo, bem curtinho, porque dá para a gente tratar desse assunto de maneira bastante rápida, né, sem muitas dúvidas aí, ok? Bem, comecemos então falando da vacância. O que é a vacância? Vacância é um instituto que, como o nome faz supor, nada mais é do que a situação em que o cargo público se torna vago. Daí, portanto, o nome que se dá ao instituto, que é a vacância. Legal? Então, a título de conceito, vacância seria esta situação. Quais são as hipóteses em que a vacância pode se dar? Né? Quando que há vacância no cargo público? As hipóteses são bastante simples, e aí vamos começar, porque agora o maior perigo aqui desse tema é a utilização de termos que são técnicos e que não podem ser substituídos, me perdoem, por outros, porque não são sinônimos, né? Então vamos lá. A primeira situação que pode gerar a vacância de um cargo público é a exoneração de um servidor, né? E aí, o estudo aqui, ele então se refere às hipóteses em que a exoneração pode se dar, né? Então, a exoneração gera vacância e a pergunta que vem logo em sequência é: quando que a exoneração pode acontecer? Olha, são diversas hipóteses. Por isso a gente vai tratar aqui das mais importantes. Mas o que é mais crucial você entender, sobretudo você que está tendo os primeiros contatos com o direito administrativo agora, é que a exoneração, pessoal, diferente do que muitas vezes eu escuto na prática, não é pena, ela não é uma penalidade. A exoneração nada mais é do que a quebra do vínculo do servidor investido no cargo com o próprio cargo público. Nunca pode ser imaginada como pena, tudo bem? Já para adiantar, a pena no direito administrativo que provoca a quebra desse vínculo é a pena de demissão e as figuras análogas que são a cassação de aposentadoria ou cassação de disponibilidade. Então nós não estamos falando nessa primeira hipótese de pena, e sim de simples exoneração. E é por isso mesmo que a exoneração ela pode se dar a pedido do servidor, por exemplo, né? O servidor investido no cargo, ele simplesmente, por qualquer que seja o motivo, pode solicitar a sua exoneração, seria a sua saída do cargo público. A exoneração também pode se dar por reprovação no estágio probatório, né? Imaginando a reprovação no estágio probatório de um servidor não estável, né? Então ela pode se dar por esse motivo. Ela pode se dar também por reprovação na avaliação periódica de desempenho. Vejam só, mesmo o servidor reprovado na avaliação periódica de desempenho, ele não será demitido, porque tecnicamente ele não comete nenhuma infração administrativa. Ele será tão somente exonerado, né? Então a gente diz que o servidor inabilitado no estágio probatório ou inabilitado na avaliação periódica de desempenho, ele será então exonerado, o que provocará a vacância do cargo público, que é o objeto do que a gente está estudando agora. E aí outras figuras que são importantes também, pessoal, ainda conexas à exoneração, são as figuras lá do artigo 169 e seus parágrafos da Constituição da República de 88, que eu comentei um pouquinho, bem en passant, no vídeo de Direito Administrativo 1, né, que a gente estudava o princípio da publicidade, os princípios explícitos lá do direito administrativo. Para quem está acompanhando aquelas aulas, vocês devem se lembrar que eu comentei sobre isso também. As figuras do artigo 169, que vão falar de responsabilidade fiscal, elas vão permitir a exoneração do servidor público estável, mesmo estável,
quando houver excesso de gastos na folha de pagamento. Tá? O importante agora não é você conhecer e entender as figuras lá do 179, até porque isso está muito mais ligado ao direito orçamentário. Mas é importante você saber que essa será mais uma hipótese de exoneração e que, por consequência, provocará também a vacância do cargo público. Nós temos outras figuras, como, por exemplo, a destituição do servidor ocupante de cargo ad nutum, né? Os cargos em comissão, também provocarão a exoneração e, portanto, a vacância do cargo público. Legal? Então, basicamente, são essas as situações que podem gerar a exoneração e também a vacância. Ora, na mesma linha, haverá vacância também quando houver demissão de um servidor. Né? Uma segunda hipótese de vacância é aquela que advém da demissão do servidor público. O que é importante você saber aqui, apesar de esse não ser o foco do nosso estudo? Demissão é uma sanção administrativa e ela só poderá ser aplicada após regular processamento do processo administrativo disciplinar, né, expressamente previsto e regulado na Lei 8.112, imaginando o âmbito federal, e que só pode ser aplicada nos casos em que houver cometimento de falta grave, que estão previstas lá, entre as muitas faltas previstas lá no artigo 117 da Lei 8.112. Então, mais uma hipótese de vacância é a hipótese de demissão do servidor público. Né? Continuando, uma outra hipótese em que poderá haver vacância também é a promoção. Importante destacarmos, de fato, a forma com que isso geralmente aparece nas nossas provas, né? Sejam elas acadêmicas ou de concursos, processos seletivos. É muito comum examinadores dizerem assim, olha, qual a forma de provimento, né, derivado que provoca ao mesmo tempo provimento e vacância. E é exatamente a promoção, né? Porque a promoção provoca o provimento num novo cargo dentro da carreira, é a ascensão profissional do servidor, e ao mesmo tempo em que há o provimento de um novo cargo, haverá a vacância do cargo anterior. Então, a promoção, atenção para isso, porque na hora de um teste você pensa, poxa, mas promoção não tem a ver com vacância, né? E tem sim, o servidor ascende na carreira, e é exatamente por isso que ele é provido no novo cargo dentro daquela carreira e deixa um cargo vago para trás, tá? Outras hipóteses que gerarão vacância também é a hipótese de readaptação, né? Que para os meus alunos do curso de graduação nós já estudamos as formas de provimento derivado, e você que está chegando agora, como a gente tinha combinado lá no vídeo de introdução, eu vou gravar esse assunto mais tarde, depois que a gente atender essa demanda, vou voltar nos temas que eu já tratei, né? Mas a readaptação, forma de provimento derivado, ela também vai gerar provimento num novo cargo, né, dentro daquela carreira, e também vacância do cargo anterior. Readaptação também seria uma. Outras hipóteses que aí são muito simples, né? Nós teríamos a aposentadoria, que também gera vacância do cargo público. A morte do servidor público também geraria vacância, né? E são duas situações muito simples de você enxergar. E também aquela situação em que o servidor toma posse num outro cargo inacumulável. Mas veja só, né? Nós sabemos que o regramento, sobretudo no nível federal, ele só vai permitir a posse num cargo inacumulável se antes o servidor solicitou exoneração do cargo que ocupava. Né? Então, na verdade, essa posse em cargo inacumulável, ela é também uma hipótese de vacância que advém da exoneração do cargo anterior. Um grande debate sobre esse tema, e aí eu estou olhando mais para a prática, é a possibilidade de se pedir vacância, a vacância a pedido. Essa é uma figura que não está prevista na Lei 8.112, né? A vacância a pedido, mas é uma figura que na prática ela acabou surgindo para possibilitar o servidor tomar posse em cargo inacumulável e garantir para si mesmo a possibilidade de recondução durante o estágio probatório. A gente já estudou, né, recondução a pedido, durante o prazo de estágio probatório ou pela inabilitação no estágio probatório desse novo cargo. Então nós temos também aí uma figura prática, que vem lá da praxe administrativa, não tem previsão legal, que seria a vacância a pedido também. Legal? Então, basicamente, a vacância é isso, é a situação de vaga de um cargo público, o cargo público deixa de estar ocupado,
e ela pode advir dessas hipóteses que nós tratamos aqui. Tratamos de todas elas, tá? E preciso falar só de mais dois institutos conexos às formas de provimento. Então vejam, quando eu digo que são institutos conexos, é porque não são formas de provimento. Esse é um dado muito importante para as duas figuras que nós vamos tratar agora, tá? Não são formas de provimento, porque basta lembrarmos, agora falo novamente com os meus alunos regulares, né, de sala de aula, basta lembrarmos do conceito que eu dei, um conceito didático, mas do conceito que eu dei de provimento de cargos públicos. Provimento de cargo público é aquele instituto jurídico ou ato administrativo que cria ou altera o vínculo de um servidor com o cargo público. Vocês vão perceber que essas duas, a vacância também, mas vocês vão perceber que essas duas figuras que nós vamos tratar agora, elas não criam e sequer alteram a relação jurídica do servidor com o cargo público. Então, por isso, não são formas de provimento. Eu vou ser um pouco mais claro, pessoal. É muito comum você ser questionado assim, marque abaixo as hipóteses de provimento ou as formas de provimento, e sempre estará ali, de maneira a te confundir, a redistribuição e remoção, que é o tema que eu quero tratar agora. Então, primeira informação, a mais importante é: redistribuição e remoção não são formas de provimento. Tudo bem? Vou começar pela remoção. E aqui eu estou sendo extremamente didático e pouco técnico, a fim de que vocês possam me entender, mas muito cuidado com essa palavra. A remoção, ela equivale para o servidor público à transferência, ao Instituto da Transferência na iniciativa privada. Eu trabalhava na loja tal e fui transferido para a loja fulano de tal. Tudo bem? Então, só para que você comece a entender o tema, equivaleria à transferência na iniciativa privada. Qual é o problema? Você não pode usar o nome transferência aqui, porque transferência foi um instituto que já existiu na 8.112 e há muito tempo foi revogado. Então, novamente, utilizei a expressão só a título didático. Como é que a gente pode conceituar tecnicamente a remoção? Remoção é a alteração de lotação do servidor público. A alteração de lotação do servidor público. Então, quando você é investido num cargo público, toma posse e entra em exercício, você está lotado em determinado local, órgão ou repartição. Tá? Toda vez que acontecer a sua mudança de local de trabalho, de vinculação à autoridade, você vai dizer então que houve remoção desse servidor. Tudo bem? Então, remoção é a alteração da lotação do servidor público. Existem dois tipos de remoção, basicamente. A remoção a bem da administração pública, que é quando a própria administração faz a alteração de lotação do servidor, por exemplo, para melhor distribuição do quadro de pessoal, para atender a uma necessidade do serviço público. E existe também a remoção a pedido. Qual é o fato? A remoção a pedido, ela não é direito subjetivo do servidor, ela não gera expectativa de direito, ou seja, ela também só será feita a bem da própria administração pública. Exatamente para tentar organizar essas situações, atender ao princípio da impessoalidade, porque este é um dos institutos que mais flertam com a possibilidade de privilégios de determinado servidor ou não, se ele é mais próximo ou mais distante da sua chefia, é que se criou a figura dos concursos de remoção. O que são concursos de remoção? São concursos internos que vão se utilizar de critérios objetivos para atender ao pedido ou à vontade de remoção de servidores, geralmente organizados, esses concursos de remoção, antes dos concursos públicos. Né? Então, vai haver um concurso público, né, a investidura de novos servidores. Antes de disponibilizar as vagas e as lotações que serão utilizadas, é muito comum que o órgão organize, ou a entidade, né, organize um concurso de remoção interno para permitir o deslocamento dos seus servidores segundo as suas vontades, antes de disponibilizar essas vagas para a concorrência no novo certame. Qual é o dado mais importante aqui, pessoal? Bem, primeiro, deve haver edital, o edital vai estabelecer quais são os critérios, na maioria das vezes não aprova, na verdade eu nunca ouvi falar de um concurso de remoção que aprova. Os critérios geralmente são assim: antiguidade, merecimento, tempo de lotação em determinado
em determinada cidade ou região de difícil lotação, né? Então essa pessoa acabaria ganhando mais pontos nesse concurso, e também estabelecendo critérios de desempate, tudo bem? Uma vez, esse é o dado importante, uma vez realizado o concurso de remoção e homologado o seu resultado, o STJ já entendeu que aqui haveria então a criação de expectativa e o surgimento de direito subjetivo do servidor. Significando dizer que, uma vez homologado, o órgão, a repartição ou a entidade não pode mais deixar de remover o servidor, podendo ele, inclusive, buscar o cumprimento forçado desse concurso de remoção, ok? Através de mandado de segurança, por exemplo. Tá? Esse é o dado mais importante do concurso de remoção, né? O pedido de remoção não é direito subjetivo do servidor, mas organizado o concurso de remoção e homologado o resultado, aí haveria o surgimento de direito subjetivo do servidor. Tá? Então, remoção é isso, muito tranquilo, sem grandes dificuldades também. E aí nós temos o instituto, então, da redistribuição, né? Ela é análoga, muito parecida com a remoção, mas agora nós estamos falando do deslocamento de cargos públicos. Então, quando que a redistribuição, e depois eu vou te dar um métodozinho mnemônico, né, para você guardar isso aqui, quando que a redistribuição acontece? A redistribuição, ela é utilizada para, como o nome faz supor, o reenquadramento de cargos públicos que, atenção, podem estar ocupados ou não dentro da estrutura administrativa de determinado poder, né? Então, geralmente a redistribuição não é feita por um órgão ou entidade, e geralmente ela é feita pelo poder, né? Pelo poder que institui a carreira, né? Os serviços, etc. Então, eu tenho um exemplo para te dar aqui que fica muito didático você entender essa situação. Antes de 2006, nós tínhamos dois institutos, né? Dois órgãos, no que se refere à administração financeira e tributária federal. Nós tínhamos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, que administrava e arrecadava todos os tributos federais, com exceção das contribuições previdenciárias. Porque as contribuições previdenciárias, elas eram administradas e arrecadadas pelo INSS. Então nós tínhamos dois órgãos arrecadadores, na verdade um órgão, uma entidade, no âmbito federal, né? Para as contribuições previdenciárias e sociais, para eu ser mais específico, o INSS, e para todos os demais tributos federais, a Receita Federal. Nós tivemos em 2006 uma alteração nessa estrutura com a criação do que ficou conhecido como Super Receita, ou Receita Federal do Brasil, e a Receita Federal do Brasil, ela absorveu, ela unificou toda a arrecadação e a administração tributária federal. Ficando agora o INSS responsável só pela administração de benefícios, concessão e administração de benefícios. Ou seja, sem função arrecadatória. Pessoal, eu não estou, obviamente, não quero esgotar esse assunto, porque eu me lembro agora, para não dizer assim, mas o Jorge falou isso e tal. É verdade que o passivo, né, ou seja, os tributos já vencidos antes dessa alteração, continuaram na Procuradoria do INSS, mas, né, a minha pretensão não é esgotar esse assunto. Então, o que acontece? Existiam auditores fiscais no INSS e auditores fiscais na Receita Federal. Auditor do INSS, fiscal, né, de arrecadação e fiscalização, e na Receita Federal também. Com a criação da Super Receita e a absorção dessa função, esses cargos públicos de auditores fiscais aqui no INSS não tinham mais razão de permanecerem aqui. Então, o que o governo federal, a União, fez? Redistribuiu esses cargos, ocupados ou não, atenção, para a Receita Federal. Ora, e se o cargo estiver ocupado, professor? Nós não vamos ter remoção, atenção, vai haver redistribuição e o servidor lotado, ou melhor, que está investido naquele cargo, obviamente vai acompanhar esse cargo também, tudo bem? Então, a redistribuição pode acontecer para cargos públicos ocupados ou não. Ponto mais importante aqui é você não confundir as duas figuras, remoção e redistribuição. E aí eu vou te dar um métodozinho mnemônico, simplesinho, para você não confundir as duas figuras. É só você lembrar o seguinte: quem remove
pessoas, remove corpos. Então é muito comum você ouvir uma notícia assim, houve um acidente e o corpo de bombeiro já removeu os corpos, ou já removeu os feridos. Então quem remove pessoas. Quem distribui abraços, distribui beijos, distribui balas, né? Então quem distribui coisas. E é por isso que redistribuição se refere a cargos. Legal? Então quem remove pessoas. Remoção é a realocação do servidor. E redistribuição, quem distribui beijos, abraços, coisas. E, portanto, redistribuição é a realocação de cargos públicos ocupados ou não. Legal? Então, esses foram os institutos que eu pretendi esgotar nesta aula, né, para a gente terminar o estudo do provimento dos cargos públicos e das figuras análogas. No próximo vídeo, então, a gente começa a falar de vantagens dos servidores públicos, salário, remuneração, vencimento, né? A gente vai tratar desse tema todo. Legal? Espero que tenham gostado. Grande abraço para todos vocês, meus queridos janjos e janjas. A gente se vê numa próxima aula.